Vou passar agora para, deixa eu ver aqui minha cola, gente, calma, para a Olivia, psicoterapeuta. A Olivia tá aí? Cadê a Olivia? Sim. Eu estou procurando aqui no... A Olivia é psicoterapeuta, psicopedagoga, vai falar um pouquinho sobre o autismo e agora que profissional escolher. Se apresenta mais e melhor aí, Olivia, e pode dar sequência. Boa noite a todos e a todas, sou Olivia, né? Tive o diagnóstico meio tardio, meu diagnóstico veio, né? Quando meu irmão, eu levava eles nas terapias, fiquei frequentando muito tempo, anos sem ter do meu irmão, e aí, né, a psiquiatra, especialista em autismo, falou assim, peraí, deixa eu ter uma conversa com a Olivia, que ela precisa mais que o irmão dela desse atendimento. E foi assim que eu consegui meu diagnóstico, né, após ali adulta, foi fechada aos meus 25 anos de idade, e eu não me via, né, como autista, por muitas vezes estar nessa rotina igual vocês, mães que ficam massivamente levando seus filhos à terapia, né? Porque quem cuidou do meu irmão, como mãe, foi eu. Então, eu ficava naquele desespero de levar no terapeuta e outro, né, de olhar aquilo realmente funciona, aquilo realmente é ciência. Então, isso tudo, anos atrás, né, 10 anos atrás, tivemos essa dificuldade, porque não era tão recente como agora, essa questão toda de ser muito mais aberta ao público desse terapeuta, né? Ter acesso a isso, aquilo é ciência, aquilo é válido. Então, hoje em dia, tem muitos avanços, principalmente aqui no Brasil, é muito mais fácil a gente buscar isso e ver esse profissional é válido, né? Tudo que ele faz ali tem ali uma base, uma ciência. Então, hoje em dia é muito mais fácil. Eu faço 10 anos atrás, 12 anos atrás, era muito mais complexo e muito mais difícil. Né? A gente tinha muito pouco recurso, era muito menos falado, tanto que muitas vezes as pessoas têm o diagnóstico e não sabem, agora está muito recente, né? Dá uma explosão aí, então não fala, agora todo mundo é autista, né? Não, porque já estava presente, né? Só que muitos ali, por falta ali realmente de entender quem é, né, não ter essa convivência com tendo pessoas com autismo na família, acaba ali esquecida ali, achando ali que realmente é só uma timidez, achando que é tudo, né? É ansiedade, depressão, TDAH, mas menos ali autismo. Então, a minha vida, né, foi moldada através disso, diagnóstico. Minha família, praticamente todos os membros são autistas, e foram sendo descobertos depois, realmente, de um diagnóstico foram goscadinhos. Os outros mais velhos também foram sendo descobertos, né? Tanto que isso foi um verdadeiro alívio para todos nós, porque muitos tentaram se encaixar, né? E não conseguiam se encaixar em lugar nenhum. E isso foi uma questão, assim, de diagnóstico. Ah, fulano é depressivo, né? Ansioso. E aí, tivemos paz, posso dizer assim, né? Nos culpamos menos por certas atitudes, né? Por certos afastamentos. Então, a minha vida foi realmente acontecer e eu ter uma qualidade de vida melhor foi depois, realmente, do meu diagnóstico. Eu tive muito problema de saúde, a ponto de eu pensar, assim, que eu não estaria mais presente aqui. Então, através de diagnóstico, muito problema em questão de sensibilidade, hipersensibilidade sensorial, por isso que eu falo, é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Mas a gente também deve entender quando, né, parar em alguma terapia e iniciar outra, que isso eu acho muito importante, que isso é uma coisa que aconteceu comigo, né, e é uma coisa que eu vejo muitos pais quando chegam a mim e falam assim, eu não posso largar fulano, ciclano, né, que senão meu filho vai regredir. Então, eu tive casos de pacientes aqui, né, até mesmo do voluntariado, de vender o único carro que tinha, porque falaram que ia dar cura. Então, isso é muito comum, isso eu encontro muito aqui, né? Então, quando a gente vê isso, eu assusto, porque o comércio do autismo está muito alto. Então, não é uma pessoa, duas pessoas, são 10, 20 por semana, que eu encontro aqui na minha cidade. Então, eu fui muito perseguida por ser autista e falar a verdade. Isso não funciona, né? Isso que está falando está te enganando. Então, chegou ao ponto de pessoas ligarem para mim e falarem assim comigo, assim, se eu não parasse, né? Iriam me mostrar o que eu ia fazer se eu não parasse. Então, a gente encontra isso, é muito isso. Então, quando eu fui para o meu papel de ser autista e falar a verdade, eu
necessito, por quê? Porque eu também fiquei nesse lugar. Aquela que era doida das terapias, que eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas falam. Porque a gente vai em uma porta, vai em outra, não acha lugar nenhum, né? Porque a gente vê tudo muito bonito quando é infantil. Mas quando o autista começa a habitar na pré-adolescência, na vida adulta, ele não encontra muitos apoio, né? 10, 15 anos atrás, você achar um profissional que atendia um autista adulto era difícil. Eu chegava e falava assim para mim, atendemos sim, mas só crianças. Foi muitas vezes, a ponto de pensar assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Onde que eu vou procurar ajuda? Foi muitas vezes que eu bati na porta de emprego, que eu passava em tudo, que eu fechava as provas, quando eu chegava no local, as pessoas falavam assim, percebiam que eu tinha alguma coisa diferente comigo, e porque descobriam pela boca de outro que eu tinha o diagnóstico e negava a vaga de emprego. Foi muitos anos isso. Então, a ponto de eu ficar depressiva e falar assim, e agora o que vai ser de mim? E pensar assim, então não é necessário mais viver no mundo que não me cabe, né? Então, isso é muito comum, né? A questão do autismo, a questão da depressão, muito comum, principalmente os leves, né? A questão do suicídio também é muito comum. Então, por isso a importância de procurar um profissional que seja ético, um profissional que tenha amor pelo que faz, porque é isso que vai fazer toda a diferença, né? Nesse comércio que está hoje em dia, vai fazer muita diferença quando todos nós pensar assim, essa pessoa pode ter sim ali uma especialização excelente, tudo, mestrado em Harvard, mas se essa pessoa não vir e olhar para o seu filho como um filho, como um ser humano, antes de ser autista, não tem validade. Porque ele vai pôr o quê? Culpa no autismo, culpa de tudo, e vai enxergar esse indivíduo só com o diagnóstico, não vai enxergar essa criança com todo o potencial que ela tem. Esse profissional que você deve procurar é um profissional que vai olhar seu filho como ele realmente é. Ele não é só um diagnóstico, ele não é só um papel, né? Ele é um ser humano com dificuldades e também potencialidades. Então, a gente tem que... É muito bom, é muito excelente pessoas terem vários cursos, sim, é muito excelente, né? Tanto que eu falo que eu nunca parei de estudar, que eu sempre vejo, nossa, eu sei muito pouco, né? Preciso estudar mais um pouco. De acordo com os alunos vão vindo para mim, eu vou estudando, vou mudando. Não, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Aí eu vou buscar a mãe, como é que você tem dele para você passar para mim? A avó, né? Tanto que muitos pacientes, quando a gente vai fazer para o tratamento, principalmente as mães, que a gente já viu ali naquela terapia de intensiva, ali, da aba, o que a gente encontra? Eu encontro mães ali que não tem, para muitos são analfabetos, e falam assim, eu não vou conseguir. E quando passa pelo tratamento, quando eu vou jogar, quando a gente vai escalar e vai ver o desenvolvimento dessa criança, ela dá um salto. E muitas vezes eu tenho pacientes com mães ali com especializações, eu tive pacientes de médico, e às vezes que é menos estimulado em casa, às vezes tem muita barreira, pensar, não posso fazer assim, não posso fazer tanto meio de aplicar, que às vezes a criança não tem tanta desenvoltura e não dá tantos saltos. Por quê? Porque pensa que o diagnóstico é sentença e é tudo. Então, às vezes, aquela pessoa que absorve e vê, não, eu vou tentar, vou fazer acontecer do meu jeito, mas com muito amor, com muito carinho, vindo com tudo isso que eu tenho, mas respeitando que meu filho ele é autista, mas ele tem todas as potencialidades, o diagnóstico não é sentença, essa criança dá um salto. A gente deve considerar essa criança com autismo, essa pessoa com autismo, quem quer que seja com autismo ou qualquer outra deficiência, que ele tem um grande potencial. A questão é que as pessoas querem uma perfeição onde não existe, como eu sempre falo. Né? Eu me cobrava muito, eu sofria, eu passava... Por quê? Porque eu achava que tinha que ser tudo perfeito, e não existe isso. Né? Pelo tratamento, pelas pessoas que me passavam as terapias, eu achava que eu estava errando e que eu não deveria ter aquele padrão de neurotipo, e não existe isso. Né? A gente deve entender que cada um com suas particularidades, cada um com seus potenciais. Né? Isso que os outros colegas falaram. Colocar a pessoa como um ser humano, porque às vezes as pessoas estão querendo pessoas como máquinas, né? Que todo mundo igual, todo mundo padronizado, todo mundo certinho, né? E esse profissional que olhar seu filho dessa forma, como seu filho, é o profissional correto, né? Eu falo com as mães, vai tentando até conseguir, olha, realmente se ele deixa, dá acesso a você, dá acesso a você poder entrar na clínica, dá acesso para você ir, né? Visitar quando quiser, ou ele vai na sua casa, ou é filmado, né? Que hoje em dia, com os recursos tecnológicos, tudo é muito prático, né? Tanto que eu filmo todas, muitas vezes com a mãe que salvo tudo, e elas têm acesso a esse material,
Então, ela vê todo o processo que eu faço com as crianças e aplicam isso em casa. Então, isso dá muito efeito, porque eu sempre falo, às vezes é necessário mais aplicar em casa do que clínica. Os meninos deixam de ser crianças e passam a viver em clínicas o tempo todo, 24 horas. Então, eu tenho pacientes aqui, eu faço, não, pelo amor de Deus, não vem um dia aqui, não. Eu falo desse jeito, né? Não vem. Eu vou treinar vocês para fazer na sua casa, você vai filmar lá. Então, tinha crianças que chegou para mim que não falavam nada com 12 anos de idade. Porque os profissionais falam assim, não fala porque nunca vou conseguir falar porque ele é autista. E quando a mãe conseguiu aplicar em casa, ela ficou impressionada. Ela falou assim, eu não sou capaz. Eu falei assim, você é, por que você não é capaz? Só porque ela tinha um ensino médio, mais nada. E quando ela aplicou esse menino de 12 anos, ele começou a falar com 12 anos de idade. Ele não conseguia entrar no ônibus, para você ter noção que ele gritava o tempo todo. E quando ela veio para cá, falou assim, vou desistir, porque uma vez que eu venho, ele é sofrimento. Com uma semana, o comportamento dele mudou para a água do vinho. Porque aplicou em casa uma mãe. Né? Isso é mágico? Não, é simplesmente porque estava limitado. Estava reproduzindo tudo aquilo que ela estava reforçando de forma negativamente, porque nunca acreditava no filho dela, então achava que tudo que ele fazia era errado. Ele só estava comunicando daquele jeito, porque todo mundo, ninguém nunca ensinou ele a se comunicar. Só reforçava pior ali as dificuldades dessa criança. Então, é validar a comunicação do autista. Não é porque ele não fala que ele não está comunicando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente tem que validar aquilo que o autista está falando, aquilo que o autista está comunicando, se ele não fala. Os sinais, seu filho vai numa clínica e chora todo dia, começa a suspeitar disso. Isso não é normal. Por que ele chora toda vez quando vai àquele local e nos outros ele não chora? Então, é observar a criança, o comportamento dela, vai falar muito desse profissional. Às vezes, uma criança pode não dar certo comigo, e eu falo. Ué, não quer dizer que não dá certo comigo, não dá certo com outro, e não vai dar certo com a pessoa com a mesma base. Então, vamos indicar para outro profissional. Já que todo cliente, não quer dizer que eu tenho que pegar todos os clientes, nem todos os clientes são para mim. E assim também os outros profissionais. A gente deve saber lidar com isso. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Espero ter colaborado com vocês, tá? Porque eu sempre aprendo muito aqui. Obrigada, Olivia. Oi, Augusto. Seja bem-vindo. Eu vou fazer... Fala oi, Augusto. Oi, Tudo bem? tudo bem? Tudo bem. Tudo E bem. você? Ah, e você? A gente tá famoso. Ele é um artista famoso. Ô, Gabriela, Augusto quer falar rapidinho aqui que ele mudou agora a faculdade que ele quer fazer. Faculdade que A gente aqui turismo. quer fazer turismo. É turismo. Para que, Augusto? O que é a agência de Aqui, turismo? hotel, viagem, estadas, Para escolher outras pessoas, hotéis, escolher o que mais? estadas. Porque o hiperfoco dele é a escolha de hotéis e de estradas. Ele sabe as estradas do Brasil inteiro, viu, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida viajando aí, onde tem um posto de gasolina, onde tem um hotel na estrada. Augusto, indo para a Gabi, está morando agora em Uberlândia. Indo para Uberlândia, tem algum posto? Tem. Aonde? Para Luíta. Aonde? Para Luíta. Parada? Bonito. Parada Parada bonita. bonita. Ah, lá tem um posto? Nem sei, nem sei, tem mesmo. E outra coisa, ela quer saber o seguinte: se ela for para Campinas, de Uberlândia para Campinas, tem algum hotel que ela pode dormir? Forte. Ah, em que hotel? Meia. Aonde que não? Na estrada. Meia. Meliá fica onde? Campina. Ah, ela vai dormir lá no Meliá de Campinas, né? E tem algum restaurante na estrada? Tem. Aonde? Tem Gal. No Graal. De que rodovia? Castelos. Hã? Castelos. Castelos. E fica em que quilômetro? Tem Anguera. Hã? Anguera. Aí, Anguera. É isso aí, viu, gente? Então, se vocês Muito precisarem bom. aí de posto de gasolina, estrada pelo Brasil, saber o lugar que tem um posto, um hotel, e agora, como se não bastasse conhecer as estradas do Brasil, ele está conhecendo também os pontos aéreos
de um ponto para o outro na L, está entendendo ali a roda do avião. Então, agora vamos ouvir a Gabi. Beijo, gente. Tchau, tchau, Augusto. Muito bom. Só pontuar algumas coisas que a Olivia falou, que o diagnóstico da mulher, muitas vezes, é bem mais tardio do que o do homem, do menino, né? Para a menina receber diagnóstico mais cedo, ela tem comorbidades muito mais sérias, e aí ela recebe o diagnóstico mais jovem. E assim como o Pedro e a Olivia, o diagnóstico tardio, a porta de entrada para ele muitas vezes é por filhos, alguns parentes, primos, né? E aí eu falo que se você recebeu o diagnóstico do seu filho ou da sua filha de autismo, o próximo protocolo médico ou do psicólogo ou do profissional seria encaminhar o pai e a mãe para fazer a avaliação. Porque nós temos um componente genético de 89% de alterações genéticas e 76% de hereditariedade que passa de pais para filhos. Então, o componente genético é importantíssimo. Se tem diagnóstico na família, precisa avaliar. Pode não fechar o diagnóstico, mas pode ser diagnóstico ampliado. Tá? E aí eu falo, é só fazer, eu posso falar, gente, eu falo essa palavra com carinho, quem me escuta falar, né? É só você começar a ver os esqueletinhos da família, tá? Meu primo, depois que recebeu o diagnóstico dele, meu primo mais velho, a gente foi fazer um mapinha da família, dos primos, né? Dos esqueletinhos, dos tios, estava tudo lá. Há muito, sempre lá, né? Então agora a gente tem mais informação. Você também falou sobre a camuflagem, o prejuízo que a camuflagem causa na saúde mental, e a gente começa a camuflar desde a infância, dos na primeira infância, lá no maternal, lá no jardim, a gente começa a já fazer camuflagem. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante falar aqui para pais, o índice de suicídio na população autista é 10 vezes maior do que na população não autista, e isso falando de adolescentes e também crianças cometem suicídio. Tá? Uma coisa que você falou que eu acho importantíssimo, Olivia, e que é um trabalho que você tem feito aí com os pais, é validar os pais. Os pais são muito desvalidados e desautorizados pelos profissionais. Você não pode deixar o seu filho brincar. A criança, depois do diagnóstico, não pode brincar, não pode empilhar, não pode enfileirar. Brincar disfuncional, pelo amor de Deus. E aí, pai e mãe não sabem o que fazer com o filho. O filho é o seu filho ainda, né? E o que você está ensinando ou validando é os pais se reconectarem com os filhos, e é aí que começa a mágica, né? Enfim, eu poderia falar de várias coisas, deixar a criança ser criança, né? Ela não é a descrição do DSM-5, que aliás é mega ultrapassado, e o capacitismo começa dentro de casa e dentro das clínicas, tá? Não é porque é criança autista, pessoa autista faz as coisas de forma diferente, às vezes mesmo atrapalhada, mesmo esquisita, mesmo do que é o padrão, a gente faz esquisitices mesmo, é estranho, é diferente, não significa que a gente não saiba e não consiga fazer, a gente consegue fazer sim, mas é do nosso jeito, no nosso ritmo, na nossa dinâmica. Okay? Obrigada, Olivia. Olivia, você está em que cidade? Próximo a BH. Na verdade, eu transito aí, né? Fala de novo, um pouquinho. Sete Lagoas, Minas Sete Lagoas, Minas. Gerais. Minas Gerais. Sim, mineirinha também. Muito bem, Vitória, que está cursando Direito, chama Vitória, cadê a Vitória? Vitória.
Gabi, a Vitória não veio, porque ela Vem? estava com uma atividade da universidade para fazer. Ok. O Kevin também não está aqui ainda, Não né? está. Então, vamos chamar Agora é o Lúcio, o Lúcio. amigo querido, que a comunidade autista nos aproximou. E hoje um grande parceiro de trabalho também. E é fundamental para os autistas encontrarem os seus pares pelo senso de pertencimento e suporte entre pares, né? E as crianças precisam conhecerem outros autistas e poder ser autista junto com outros autistas. E o Lúcio é um desses autistas que a gente se permite ser autista junto, autistar junto. Sim. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Pronto, olha só. Não preparei muita coisa, mas assim, vou falar de modo geral sobre esses fenômenos, né, pós-diagnóstico. Antes, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou psicólogo, tenho também formação em psicanálise. Meu diagnóstico de autismo foi fechado em 3 de janeiro, então eu sou, segundo Gabi, eu sou um bebê, né? Comecei a caminhar agora, a engatear, de verdade. E tem a ver com tudo isso que eu vou falar um pouquinho sobre esses fenômenos pós-diagnóstico, né? Então, aquela criança, eu sempre fui uma criança muito diferente, né? Sempre diferente, esquisita, muito séria, chata, esses rótulos que a gente vai colecionando sem querer ao longo da vida, né? Tentei suicídio aos 15 anos, tá? Hoje eu posso falar com isso tranquilamente. Antes eu não falava, não quero me complicar para mim. É uma questão muito séria que ocorre entre os autistas, como a Gabi já pontuou, são 10 vezes mais pessoas autistas, adolescentes, crianças também, por incrível que pareça, né? Foi um dos meus hiperfocos, prevenção de suicídio, e jovens adultos até os 29 anos de idade. Então, às vezes, eu escuto de uma paciente sobrevivente pelo suicídio, que perdeu o filho aos 18 anos, e quando ela começa a falar sobre os comportamentos daquele filho, acho que meu coração gela, porque, né, fica apertado, porque são comportamentos de um autista, de um possível autista, com bullying, etc, etc. Bom, dito isso, descobri dia 3 de janeiro, quer dizer, fechou o diagnóstico dia 3 de janeiro do ano passado. O percurso para chegar até o diagnóstico, eu comecei a atender, eu atendi muitas crianças, e aquela coisa de conhecer os fenômenos da criança, atender criança, atendei muitas de nível 2 de suporte, em São Paulo, muitas crianças, pequenininhos, de 2 anos e 3 meses, 3 anos ali já com o diagnóstico fechado e em investigação, mas eu nunca pensei na possibilidade do adulto, de verdade. E quando foi 2021, eu comecei a atender homens. Eu sempre tive uma inclinação para atender pacientes homens, né? E estudei muito psicologia masculina, etc. E aí eu comecei a atender alguns homens, já chegando com o diagnóstico. Um em especial, inclusive eu atendi ele hoje, um em especial, um professor, ele chega e ele começa a falar da sua vida, o processo terapêutico, né? E as suas dificuldades. E algumas características dele batiam muito parecidas com da adolescência, principalmente da adolescência, que eu tinha passado também. E eu digo, não é possível, não é possível, não é possível, eu acho que eu estou muito cansado, e entrei, eu acredito que antes do processo de muito por negação. E aí eu fui, mas sempre eu fui muito assim, feito São Tomé, né? Só vendo para crer, muito objetivo nas coisas, e eu fui procurar um processo de psicodiagnóstico. Fiz 2 processos, porque o primeiro eu não aceitei, eu achava que a psicóloga, a terapeuta, hoje a gente conversa, enfim, eu acho que ela é equivocada, mas, enfim, isso é natural, né? E depois eu fiz um novo processo e fui até o psiquiatra, e ele chega e diz, olha, tem para onde, né, você tem, e foi, a gente fechou. Uma das explicações, segundo ele, devido às altas habilidades e à superdotação.
e agora estou no processo de investigação de uma possível, entre aspas, síndrome de Savant. Ou seja, eu tenho 13 ocupações profissionais. Nunca entendi, sempre achei muito natural. Né? Então, faço. Um dia desse eu falei para a Gabi, olha, vou te mandar aula. Estou terminando, tá, Gabi? Vou te mandar algo que faz parte de uma das minhas profissões. E, enfim, diante de tudo isso, hiperfoquei no autismo, na fase adulta, né? Comecei a pesquisar, encontrei a especialização do Instituto Suassuna, encontrei esse pessoal fantástico, incrível, e encontrei a Gabi, que para mim é uma referência, assim, eu sou fã de verdade. Não é babando, não, sou fã de verdade mesmo. Acho a Gabi extremamente competente, o divisor. Neuber, né? Tinha que ser a pronúncia de Freud, não foi um gênio, né? Enfim, bom, dito tudo isso, em um dos eventos da Gabi, que eu participei, escutando ela falar sobre as pesquisas dela, sobre tudo que ela faz aí, nessa contribuição, acompanhando algumas lives dela, eu comecei a pensar sobre esse luto pós-diagnóstico, que são os fenômenos psicológicos que ocorrem com os autistas pós-diagnóstico. Eu sinto todos os dias, não é? Eu sinto. E quando a gente começa a pensar nesse processo esses processos, esses fenômenos psíquicos, a gente pode pensar em um processo de luto, enlutamento. Tá? Isso ainda tudo é muito novo, está na minha mente, vai se tornar uma pesquisa, uma tese de mestrado, de doutorado, que eu inicio próximo mês. Né? Vou investigar isso, porque eu escuto muitos pacientes e eles retratam. E quais são os processos desse processo de luto? Né? Se baseando não vou adentrar muito no sentido conceitual da coisa, porque muita gente não conhece, existe uma pesquisadora, uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross, que ela desenvolve um modelo para escutar pessoas que perderam alguém, um ente querido, tá? E passam pelo processo de luto. Isso quer dizer o quê? Não necessariamente a pessoa precisa morrer. Quando pensamos em processo de lutos, pensamos em perdas e lutos. O processo de luto, o que é o processo de luto? É um processo de adaptação com essa nova fase que a pessoa está ali. É um novo ciclo, é um ciclo que se fecha e um ciclo que se abre. Eu tenho a impressão, quando a gente recebe esse diagnóstico, não é? Morre uma parte nossa. Mas essa parte nossa que morre é uma parte totalmente, é como se fosse uma persona mascarada. Não é? A gente, como a Gabi já falou agora, desde pequenininho a gente vai criando estratégias, não é? E aí são esses mesclos. E quando a gente recebe o diagnóstico, a gente começa a se despedir desse persona. E a gente vai passar por essas fases. A ideia seria essa. Qual seria essa fase? Negação. A gente nega quando recebe. Eu neguei, né? E eu escuto isso nos pacientes. Né? A gente nega, não é mentira, tem alguma coisa errada, etc, etc. Raiva, eu senti muita revolta, pensei em abandonar a psicologia, não queria ser mais terapeuta, porque eu fiquei com muito ódio de verdade, dos terapeutas, inclusive de uma, que eu cheguei a comentar, eu acho que tem alguma coisa com autismo. Você é autista? Jamais você é autista. Eu sempre sofrendo, né? Sempre desenvolvi alguns processos depressivos em momentos de mudanças. Tá? A gente entra em uma outra fase de negociação, segundo a Elisabeth Kübler-Ross, né? De negociação, a gente tenta negociar. Não, mas isso não é por conta do autismo, isso é por conta daquilo, não é? Eu acho que alguém falou aqui isso. É uma fase da barganha, né? Da negociação, não, é o questionamento. Mas será que eu sou autista mesmo? Não, não é possível. Tantos anos. Tá? São 5 fases. A 4ª fase seria a fase da depressão. Depressão não é no sentido de transtorno psiquiátrico, ou melhor, transtorno afetivo da depressão, mas a depressão da tristeza, do isolamento, de começar a perceber e se sentir muito. Quando eu recebi meu diagnóstico, a primeira sensação, e conhecendo os autistas, a primeira sensação que eu tive de verdade, não estou só no mundo,
Essa foi. Porque eu sempre tive a sensação de estar sozinho, de ser muito deslocado, né? Uma vez ser colocado como gênio, outra vez ser colocado como aquela pessoa chata, antipática, abusada, metida, e nada disso, gente, eu nunca fui assim, né? Para mim, tudo é muito surto, muito natural. E a quinta fase seria a fase da aceitação, né? Chegamos aqui, não tem mais realmente sotista, né? Cheguei aqui, então vou ter que aceitar de alguma forma. Eu, aí, escutando a Neuber, no evento dela, eu tenho a impressão, e é isso que eu vou ver na tese, né? A Neuber vai estar lá na minha tese, né? Vai estar lá a referência. Tá? Existe uma sexta fase. Essa fase a gente vê dos enlutados pelo suicídio. A fase pelos enlutados do suicídio chama-se culpa. As pessoas que perdem entes queridos, elas se culpam. Pai, mãe, não, é uma culpa. E essa fase dura anos e anos e anos, essa culpa destrutiva, corrosiva. Tá? Nos autistas, eu tenho a impressão que existe uma... Aí eu vou para o Winnicott, né? Como sou psicanalista e de base winnicottiana, o Winnicott fala uma coisa. O nosso self, a Gabi, ela fala de um eu autêntico. É o nosso self, que é o nosso eu, se relacionando com os ambientes, segundo Winnicott, a gente vai se relacionar com esse ambiente e a gente vai começar a sentir o nosso verdadeiro self, o nosso verdadeiro eu. E essa fase, aí eu não sei, que aí seria como se fosse uma reintegração. Nós vamos nos reintegrar, vamos integrar, no caso, não é nem reintegração, nós vamos integrar o nosso self, o nosso eu, com os ambientes, que é um grande desafio. É um grande desafio. Não é? Porque a gente vai precisar se conhecer sobre nossas características, sobre esse eu que anos ficou mascarado e chegamos aí. Bom, seria essa as ideias que eu trouxe, que são processos que eu percebo isso com os pacientes. Escuto todos os dias, né? Eu atendo bastante paciente dentro do espectro. Bom, gente, obrigado. Viu? Eu falo demais, gente. Se deixar... E aí, Obrigada, professor.